Olá pessoal, vamos continuar, né, com os processos estocásticos de Poisson. Na última aula, né, nós definimos, né, o processo de Poisson como o limite, né, do processo de contagem binomial. Vimos as propriedades que ele herda, né, as propriedades de incrementos independentes e estacionários. Na aula de hoje vamos ver a autocovariância do processo de Poisson, que é muito parecido com o da contagem binomial. O tempo, né, entre eventos, né, essa variável aleatória, né, o tempo do enésimo evento, outra variável aleatória, né, e o tempo de chegada, né, aleatório. Bem, hoje vamos falar, né, do Timothy Berners-Lee, né, que era um físico inglês, cientista político, né, e professor, né, do MIT. Ele uniu, né, o conceito de hipertexto, né, com a internet e criou, né, o protocolo, né, de transferência, né, de hipertexto. Ele criou, né, a World Wide Web, né, www, né, em 1989, né, que começou a operar, né, em 91. E é responsável, né, pela internet, né, que temos hoje em dia, né. Ele é o diretor, né, do consórcio, né, www, né, mundial. Bem, vamos calcular, né, a autocovariância do processo Poisson, né, e ela é bem semelhante, né, ao que a gente viu com o processo de contagem binomial. Então, inicialmente a gente considera um tempo, né, T1 menor do que T2. Então, a autocovariância, né, de T1 e T2, lembrando que T1 é menor do que T2, né, menor ou igual. Por definição, é a esperança, né, desse produto, né, de n de T1 menos a esperança de n de T1 vezes n de T2, né, menos a esperança de n de T2. Bem, a gente já sabe que a esperança de n de T1 é lambda T1, né, e aqui é lambda T2. E o que a gente vai fazer é pegar esse termo, né, que é o menor, né, somar com esse e subtrair com esse. Então a gente tem, olha, pegou esse termo, né, esse termo aqui, né, somou e subtraiu. Aí agora a gente vai fazer novamente a mesma coisa que fez da outra vez. Vamos multiplicar esse por esse termo aqui e esse, né, pelo restante. Então isso aqui, esse vezes esse dá isso ao quadrado, aí esse vezes o restante, né, dá isso aqui. Aí só lembrando, né, que isso aqui, né, é a variância, né, de n de T1, e isso aqui, olha, é os incrementos independentes, né. Então você tem que n de T1, né, é independente, né, de n de T2 menos n de T1, certo? Então essa esperança aqui é o produto, né, das esperanças, como a gente vê aqui. Já substitui pela variância, né, de n de T1, que é lambda T1. E bem, é isso aqui, né, a esperança de n de T1 menos a esperança, né, de lambda de T1. Então isso fica lambda de T1 menos lambda de T1, isso aqui dá zero, né, isso aqui também dá zero. E termina, né, que isso, a autocovariância de n de T1 n de T2 é a variância, né, de n de T1, que é igual a lambda T1. Bem, se T2 fosse menor do que T1, né, a gente, usando o mesmo argumento, ia ver que chegava a lambda de T2 e, portanto, né, a autocovariância, né, de n de T1 n de T2 é igual a lambda, né, e o mínimo, né, de T1 T2. Bem, vamos ver um exemplo aqui, hein? Um dispositivo gravador de mensagens, né, de uma empresa de telefonia recebe mensagens, né, a uma taxa de 15 mensagens por minuto, de acordo, né, com um processo Poisson. Acha a probabilidade, né, de que em um minuto, né, 3 mensagens cheguem durante os 10 primeiros segundos, né, e 2 mensagens cheguem durante os últimos 15 segundos. Aqui, né, só queria enfatizar o seguinte, hein, que quando a gente faz, né, modela, né, por Poisson, essa taxa, né, ela tem que ser constante, né, no intervalo, né, que a gente está considerando. Normalmente, né, em telefonia a gente chama de o horário de maior movimento. É quando a taxa, né, de chegada de mensagens
ou de chamadas telefônicas, né, é constante. A mesma coisa a gente poderia ver, por exemplo, né, se a gente quisesse saber o tráfego numa estrada, né, uma estrada urbana. Né, então a taxa, né, à meia-noite não é igual à taxa a meio-dia. Então o modelo, né, de poação vai valer quando a taxa for constante. Né? Enquanto a taxa está variando, né, normalmente a gente escolhe um horário, né, em que a taxa é constante, né, para poder modelar, né, por poação. Nesse caso aqui a gente já achou essa taxa, né, essa taxa não varia, né, durante o intervalo, né, que a gente tá usando. Né? Tem que ter esse cuidado. Né? Então vamos ver como é que a gente calcula, né? Então o que a gente quer, né? Primeiro colocar em segundos, né? Já que a gente está usando, né, segundos, então a nossa taxa, né, é 1/4, né, de mensagens por segundo. E a gente quer, né, a probabilidade, né, de nos 10 primeiros segundos, né, seja igual a 3 e nos últimos 15 segundos, né, n de 60 menos n de 45, né, seja igual a 2. Né? Então a gente aplica a propriedade, né, de incrementos independentes e depois de incrementos estacionários. Veja que aqui, né, veja que os intervalos já são, não se sobrepõem, né? Então já são independentes. Né? Isso aqui a gente já pode dizer isso, que são independentes. N de 10 igual a 3, N de 60 menos. E usando agora incrementos estacionários, né, N de 60 menos N de 45 ser igual a 2 é a mesma coisa que N de 15, né, ser igual a 2. Né? Isso dá N de 60, né, menos N de 45, né, igual a 2. Então substituindo, né, pela fórmula de Poisson, isso dá lambda t, né, que dá 10, t é 10, né, lambda é 1/4, né, 10 vezes 1/4 elevado à terceira, né, sobre 3 fatorial é elevado a menos 10 sobre 4. E 15, né, 15 sobre 4, 2 fatorial é elevado a menos 15 sobre 4. Né. Bem, isso dá aproximadamente, né, 0,353, né, que, então 3,5%, né, das vezes, né, isso ocorre. Isso aqui ocorre. Bem, considere agora o tempo, né, entre ocorrências de eventos, né, em um processo de Poisson, certo? Então aconteceu um evento, né, e outro evento. Nós temos um tempo, né, entre esses eventos e qual seria, né, a distribuição, né, desse tempo. Então considere novamente, no intervalo de 0 a t, né, dividido em subintervalos, como a gente fez anteriormente. E para calcular, né, a nossa distribuição, né, a gente vai calcular a probabilidade, né, de que t grandão, né, seja maior, né, do que t segundos. Isso implica o seguinte, né, que a gente está considerando o primeiro evento, né, então o evento, né, ocorre depois, né, de t minúsculo. Né. Então isso é equivalente a dizer, né, que não ocorre nenhum evento, né, nesse tempo, já que o primeiro evento, né, vai ocorrer depois, né, de t minúsculo. Né. Então não ocorrer, né, isso que você tem n variáveis de Bernoulli, né, isso dá I1 até IN, né, e 1 até IN, né, vai ser 0, né. Então a probabilidade de t grandão, né, ser maior do que t, nenhum evento, né, em t segundos, e isso é 1 menos p, né, elevado a n. Quando n tende para infinito, né, como a gente já viu antes, né, bem, substituindo p, né, np é igual a lambda t, então p é igual a lambda t sobre n, né, fica elevado a n. Isso aqui, né, quando n tende para infinito, tende para
exponencial, né, de lambda t. Bem, poderia calcular, né, de outra forma, né, que é a probabilidade, né, de t, né, ser maior do que t pequeno, de nenhum evento, né, em t segundos. Ou seja, aí a probabilidade, né, de n de t, né, ser igual a zero. Bem, isso é lambda de t elevado a zero, zero fatorial elevado a menos lambda t elevado a menos lambda t, né, como deveria ser. Portanto, t é uma variável exponencial, né, com parâmetro lambda, né, considerando a função de distribuição cumulativa, né, p de t menor ou igual a t pequenininho, né, é 1 menos a probabilidade que a gente acabou, né, de calcular. Bem, agora vamos definir Tn, né, como sendo o intervalo de tempo, né, entre a ocorrência do enésimo menos um evento e o enésimo evento. Veja que a gente calculou do primeiro, né, para o primeiro evento, né, o intervalo para o primeiro evento. E a gente vai ver que isso vale, né, para todos os eventos aqui. T de n, né, é chamado, né, de intervalo, né, entre chegadas. Então, seja T1, T2, né, os instantes em que ocorreram, né, os eventos. Então, a gente define, né, o primeiro como sendo T1, né, que foi o T, né, que a gente calculou, né, o T2 e o Tn, né, é Tn menos Tn. Né. Então, aqui é o tempo do primeiro evento, né, do segundo evento, entre o primeiro e o segundo evento, né, e entre o enésimo e o enésimo menos um evento. A gente tem um teorema que diz o seguinte, que a sequência, né, Tn é uma sequência de variáveis aleatórias exponenciais e d, né, com parâmetro lambda. Então todo mundo, né, tem a mesma distribuição. Hein? Bem, a gente já provou, né, que Tn, né, é uma variável exponencial quando para o primeiro intervalo, né, para T1. Mas vale, né, para qualquer outro, hein, intervalo. Então a seguir a gente vai provar que elas são independentes, né, considerando a probabilidade condicional. Né. Então a gente tem um intervalo, né, T1 e o intervalo T2, né, que em T1 aconteceu o primeiro evento, né, em T2 aconteceu o segundo evento. E um Tzinho aqui, né, então a gente quer calcular essa probabilidade aqui de T2, né, ser maior do que T, né, dado que aconteceu o primeiro evento, né, em T1, certo? Então isso é a mesma probabilidade, né, de n de T1 mais T, n de T1 mais T ainda ser 1, né, porque aconteceu só um evento, dado que n de T1 é igual a 1, ocorreu o primeiro evento, certo? Bem, aí isso aqui, né, é a probabilidade conjunta, né, de n de T1 mais T, né, igual a 1 e n de T1 igual a 1, aí fazendo incrementos independentes, né, e depois simplificando, a gente tem que isso é a probabilidade, né, de n de T1 mais T menos n de T1 igual a 0. Então essa condicional, né, precisa, né, que isso aqui que ocorra, né, seja esse incremento, né, seja igual a 0, para que T2, né, seja maior do que T. E, bem, isso aqui, né, é igual a n de t, né, ser igual a 0. N de t ser igual a 0, né, não ocorreu nenhum evento, né, nesse intervalo, né, que é elevado a menos lambda t, que é igual, né, a probabilidade, né, que a gente já calculou, né, de T2, né, ser maior do que T. Então não depende, né, do T1, então elas são independentes. E a gente generaliza, né, para qualquer Tn e Tcr. É possível fazer, né, da mesma forma. Bem, uma outra variável de interesse, né, é o tempo, né, da ocorrência do enésimo evento, né, que seria a soma, né, de T1 mais T2, né, mais Tn. Bem, essa soma, né, isso já foi calculado no livro, né, no livro texto, né, no Leão Garcia, né, o exemplo 7.5, né, na página 363.
e essa soma dá uma distribuição de Erlang, né, com parâmetro n lambda. Então a distribuição, né, de fsn de y, né, é igual a lambda y elevado a n-1 sobre n-1 fatorial, lambda é elevado a menos lambda vezes y. Isso para y é maior do que zero, maior ou igual, né, a zero. Sn é chamado, né, de processo de chegada. Bem, vamos ver, né, um exemplo. Né, acha a esperança, né, a variância do exemplo anterior, né, até a chegada, né, da 10ª mensagem. Né. Qual é a esperança disso aí? Né? A gente sabe, né, que o nosso problema, né, tinha uma taxa de 1/4, né, de mensagens por segundo. Isso quer dizer que a cada 4 segundos, né, a gente tem uma mensagem. Né? Então, em média, né? Então, se a gente quer a 10ª mensagem, você teria então 40 segundos, né, para fazer isso. Bem, a gente pode ver isso pelas exponenciais, né? Uma exponencial com parâmetro lambda, né? A esperança é 1 sobre lambda, né, que é 4, né, 4 segundos, né, para uma mensagem, né, e a variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Bem, a esperança de S10, né, seria a soma, né, de Tn, né, de 1 até 10. Então isso dá 10 vezes, né, a esperança de Tn, né, que dá os 40 segundos, né, que a gente já tinha dito. Né. Bem, a variância, né, também é a soma, né, das variâncias individuais, né, então dá 10 vezes 1 sobre lambda ao quadrado, né, dá 160, né, segundos, né, ao quadrado. Bem, vamos ver uma outra variável de interesse, né, que é o tempo de chegada. Então a gente tem que, nas aplicações, né, do processo de Poisson, a gente diz que os tempos, né, entre chegadas de cliente ocorrem aleatoriamente. Aí, o lema, né, a seguir, né, esclarece isso aqui. Suponha que exatamente uma chegada, né, ocorreu, né, no intervalo de 0 a t. Então o instante, né, de chegada x desse cliente é distribuído, né, uniformemente, né, no intervalo, né, de 0 a t. Ou seja, ele pode chegar em qualquer instante. Dado que eu sei, né, que chegou um cliente, ele pode chegar, né, em qualquer instante, né, no intervalo de 0 a t, né, com igual probabilidade. Então vamos ver como a gente calcula isso. Né? Então a demonstração é a seguinte, né, a gente diga x, né, maior do que 0 e menor do que t, e representa, né, o tempo, né, que o cliente chegou. Então n de t menos n de x representa, né, o incremento, né, do intervalo, né, xt. Né? Então aqui de 0 a x, né, tem n de x e n de t menos n de x, né, no intervalo, né, entre x e t. Né? Então n de x, né, e n de t menos x, né, são independentes. Bem, para calcular a função de distribuição cumulativa, né, da variável aleatória x, né, que é o tempo, né, de chegada do cliente, né, dado que uma chegada ocorreu, né, no intervalo de 0 a t, é a probabilidade, né, de x, né, da variável aleatória x ser menor, né, do que esse valor x, menor ou igual. Isso quer dizer o seguinte, né, que a probabilidade, né, de n de x ser igual a 1, que o cliente, né, chegou, né, nesse tempo, né, x, dado, né, que a gente tem que n de t, né, é igual a 1. Então isso é P de A dado B, né, P de AB dividido por P de B. Então é n de x igual a 1, n de t igual a 1, né, dividido por n de t igual a 1. Bem, aqui a gente usa os incrementos independentes, né? A propriedade, então, é n de x igual a 1 e n de t, né, menos n de x igual a 0, né? Já que o n de t é igual a 1. Então tem, depois, né, não ocorre nenhum evento. Dividido pela probabilidade de n de t igual a 1. Bem, isso aqui são independentes, né, esses incrementos. Então é o produto, né, das probabilidades. Usando a estacionalidade, né, isso é t menos x.
e agora a gente substitui, né, pelos valores. Então isso aqui é lambda x, né, elevado a menos lambda x, né, sobre 1 fatorial. Aqui é elevado a menos lambda t elevado a menos x, né, sobre 0 fatorial. E n de t igual a 1, né, é lambda t, né, é elevado a menos lambda t. Agora, simplificando, né, isso aqui, já corta lambda com lambda, né, corta o lambda t, né, com lambda t aqui, é elevado a menos lambda t elevado a menos lambda t, corta, né, lambda x com é elevado a lambda x, né, o menos com menos corta, né, e sobra, né, então x, né, sobre t, né, quando o x é maior do que zero, né, e menor do que t. Então essa distribuição, né, é essa aqui, que é uma distribuição uniforme, né, entre 0 e t, né. Então a função densidade, né, é uma distribuição uniforme, né, de 0 a t, né, com amplitude, né, 1 sobre t. Bem, a gente pode generalizar, né, para K-chegadas. Suponha que exatamente K-chegadas ocorrem, né, no intervalo de 0 a t. Aí a gente pode demonstrar, né, que essas K-chegadas, né, são distribuídas independentemente, né, e uniformemente, né, no intervalo de 0 a t. Ela pode ocorrer em qualquer instante de tempo, né, no intervalo de 0 a t. E a gente vai só considerar que isso é verdade. Aí, um último exemplo, então, a gente tem o seguinte, né, suponha que 2 clientes chegam, né, numa loja, num período de 2 minutos. Qual a possibilidade, né, de que ambos cheguem no primeiro minuto? Bem, como essa coisa é uniformemente distribuída, né, os dois podem chegar no primeiro minuto. O primeiro, né, pode chegar no primeiro minuto e o outro no segundo minuto, né, ou ao contrário, e os dois, né, podem também chegar, né, no segundo minuto. Então você tem 4 possibilidades, né, mas só quer uma delas, né, então a probabilidade provavelmente é 1/4, né, vamos ver. Então a gente quer a probabilidade, né, de que n de 1, né, no primeiro minuto, né, os 2 clientes chegam, né, dado que a gente sabe, né, que nos 2 minutos os dois clientes chegam, né. Então isso aqui é P de A dado B, P de A, B, né, dividido por P de B. Bem, isso usando incrementos independentes, né, N2 menos N de 1 é igual a 0, né, já que os dois chegaram no primeiro minuto. Né, isso dá N1 igual a 2, N2 menos 1 igual a 0. Né, usando a estacionalidade, né, dividido por P de N de 2 igual a 2. Bem, substituindo, né, cada coisa dessa, né, isso é lambda ao quadrado sobre 2 fatorial é elevado a menos lambda, né. Esse primeiro termo, né. Aqui também é N1, né, igual a 0, então é só elevado a menos lambda, né. Esse aqui, né, N2 igual a 2, né, lambda 2 sobre 2 fatorial, né, que veio para cá, né, podia estar aqui embaixo, ao quadrado é elevado a menos lambda 2. Então corta 2 fatorial com 2 fatorial, né, é elevado a menos 2 lambda, corta, né, também. Aí fica lambda ao quadrado, corta, e fica 1 sobre 2 ao quadrado, né, que é 1/4. Né, como a gente tinha já imaginado, né, que seria. Bem, esses são os créditos, né, da figura, da foto, né, do Tim Berners-Lee. E na próxima aula, né, nós veremos, né, faremos, né, uma introdução à teoria das filas. Bem, pessoal, até a próxima aula, hein?